Livro A Verdadeira Obra do Espírito. Prefácio, parte 4. Mais uma coisa é digna de nota. A uniformidade da obra, pelos relatos que recebi em cartas e conversas com ministros e outras pessoas que vivem em diferentes partes do país onde esta obra está sendo realizada. Trata-se da mesma obra sendo realizada em lugar e outro. O método da operação do Espírito na mente das pessoas é o mesmo, embora com alguma variedade de circunstâncias, como é comum em outras épocas, e as aparências específicas que acompanham essa obra e que não foram tão comuns em outras ocasiões, também são muito semelhantes. De fato, há oposição a essas aparências por parte de muitos que são contra a obra, mas embora, em linhas gerais, a conversão seja a mesma obra onde quer que seja realizada, ainda assim, parece razoável supor que em uma época extraordinária em que Deus se apraz em realizar uma obra de sua graça de uma maneira mais visível e gloriosa, de uma maneira que ele teria de ser notado pelo mundo. Nessa época, eu digo que parece razoável supor a possibilidade de haver algumas aparências específicas na obra de conversão, que não sejam comuns em outras épocas. Quando ainda há conversões verdadeiras, ou algumas circunstâncias que acompanham a obra podem ser levadas a uma grandeza incomum. Se não fosse assim, a obra do Senhor não seria tão considerada e comentada, e consequentemente Deus não teria tanto da glória dela. Nem a própria obra se espalharia tão rápido, pois Deus evidentemente fez uso do exemplo e do discurso ao levá-la adiante. E quanto aos frutos desta obra que tantas vezes nos foi pedido que esperássemos, bendito seja Deus, pelo que se pôde observar até então. Eles parecem estar permanecendo. Não quero dizer com isso que nenhum tenha perdido seus efeitos ou que não haja exemplos de hipocrisia e apostasia. As Escrituras e a experiência nos levam a esperar tal coisa numa época como esta. Para mim, é caso de surpresa e gratidão o fato de não ter havido ainda mais. Porém, quero dizer que um grande número daqueles que foram despertados ainda estão buscando e se esforçando para entrar pela porta estreita. A maioria dos que se pensava estar convertido continua a dar provas de serem novas criaturas e parecem apegar-se ao Senhor de todo o coração. Com certeza, coisas novas estão ocorrendo, embora muitas circunstâncias concorram para tornar tal obra não tão visível aqui, isto é, em Boston, na Nova Inglaterra, como em lugares menores e distantes. Muitas coisas que não se tornam a profissão do Evangelho são, em certa medida, reformadas. Tavernas, escolas de dança e reuniões que têm sido chamadas de assembleias, que sempre se mostraram hostis à piedade séria, são bem menos frequentadas. Muitos simplificaram suas vestes e trajes de modo a torná-los mais parecidos com os seguidores do humilde Jesus, e tem sido surpreendente e agradável ver como algumas pessoas mais jovens e também do sexo que mais gosta de tais vaidades eliminarem a ousadia de seus ornamentos, em decorrência e como indicação de que buscam as glórias interiores de filhas do rei. A religião é agora muito mais assunto de conversa na casa de amigos do que eu jamais tive conhecimento. A doutrina da graça é defendida e apreciada. As religiosas particulares multiplicam-se grandemente. As assembleias públicas, especialmente as palestras, são muito mais frequentadas e nossos ouvintes nunca foram tão atentos e sérios. De fato, há um apetite extraordinário pelo leite sincero da palavra. Já tem mais de um ano desde a realização de uma palestra noturna nesta cidade. Agora existem várias, 2 sempre nas noites de terça e sexta-feira, quando algumas de nossas casas com maior capacidade se tornam repletas de ouvintes, que pela aparência e comportamento parecem vir para ouvir que suas almas poderão viver. Uma noite nos átrios de Deus agora é considerada melhor do que muitas em quaisquer outros lugares. Também há muitos que recorrem aos ministros em particular. Nossas mãos continuam cheias de trabalho e muitas vezes temos mais do que podemos falar de modo distinto e separado. Tenho dito de forma geral e específica que pessoas que estão distantes e que desejam conhecer o atual estado da religião aqui, em cujas mãos esses papéis chegaram, podem receber alguma satisfação. E agora, alguém pode estar incerto quanto a qual espírito atribuir esta obra. Atribuí-la, como alguns fazem, ao diabo,
é tornar a velha serpente como a mulher tola que derrubou sua casa com as mãos. Provérbios 14:1. Nosso Salvador nos ensinou a argumentar de forma diferente em um caso como este. Todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então seu reino subsistirá? Mateus 12, versículos 25 e 26. O fato de alguns nutrirem preconceitos contra esta obra e de outros a insultarem e reprovarem, não a faz parecer menos que uma obra de Deus. Faltaria um sinal de que é assim, pois o espírito deste mundo e o espírito que vem de Deus são contrários um ao outro. Não me surpreende o fato de Satanás se enfurecer e mostrar sua fúria em alguns que estão sob sua influência, no momento em que o seu reino é tão abalado e seus súditos o abandonam às centenas. Espero eu que aos milhares. Os preceitos de alguns, não tenho dúvidas, são devido à falta de oportunidades de serem devidamente informados e de terem ouvido deturpações vindas de fora. Outros podem estar ofendidos porque não experimentaram nada semelhante a essa obra em si mesmos. E se essas coisas forem assim mesmo, eles devem começar de novo e lançar outro fundamento diferente daquele sobre o qual construíram. E é a isso que os homens dificilmente são levados.